Em que lugar você habita? Você sabia que morar na expectativa do outro é um lugar mais desconfortável para se morar? Ele pode lhe causar mal-estar, porque expectativas criadas pelo outro em relação a você, nem sempre por você serão atingidas. E o fato de você não atingi-las pode levar a esse desconforto, a sempre estar correndo atrás para poder chegar àquilo que o outro espera sobre você. O contrário também pode acontecer quando você coloca expectativas no outro. Esse outro viver correndo em atingir as suas expectativas. Então falar sobre elas, entender o que expectativa traz no seu contexto enquanto pessoa, nas relações, nos desenvolvimentos, é de grande necessidade para que tudo possa funcionar um pouco melhor. Aquilo que se conhece pode se levar a uma aprendizagem. Tendo uma aprendizagem, pode se levar a um relacionamento mais saudável. E o que é uma expectativa? Expectativa fala de uma situação que em um determinado momento, seja ele qual for, espera-se a ocorrência de algo. A probabilidade de algo acontecer. Mas quando falamos de probabilidade, essa é a essência da palavra, nós podemos entender que probabilidade é uma chance de uma ocorrência, mas não a garantia de que algo de fato vá acontecer. Ainda existe também aquela outra parte, porque não há apenas uma negatividade sobre a expectativa. Muito pelo contrário, expectativas também trazem consigo questões favoráveis para o desenvolvimento do ser humano. São mecanismos naturais que elevam o ser humano a uma busca constante na sua vida. Então faz parte da existência humana. Como lidar com tudo isso então? Você já deve de repente também ter baseado alguma expectativa em uma promessa, em um compromisso, até mesmo nas crianças. Quando elas fazem lá os combinadinhos de dedinhos, eu não sei se você já fez isso, mas essas promessazinhas que têm uma essência tão grande e que muitas vezes pode até romper um relacionamento. Quando nós falamos de algumas etapas e faixas etárias, temos crianças que por volta ali de uma média de 9, 10 anos, quando se rompe uma promessa estabelecida, isso gera uma dificuldade nesta amizade. E uma vez que ela foi estabelecida, eu combinei com você, eu prometi a você, ou você combinou comigo, você prometeu a mim que não falaria aquilo ou que faria isso. Quando se tem essa quebra, essa expectativa rompida, alguns desalinhos vão surgindo nos relacionamentos. Às vezes até mesmo você consigo mesmo encontra alguma dificuldade em cumprir aquela promessa que havia prometido a você. Muito se fala sobre isso bem no início dos anos, né? Término de ano, despedida daquilo que não se fez, ou até mesmo despedida daquilo que não deu certo. E um novo olhar se abre para novas questões. Isso é muito bom. Porém, estas questões que são colocadas lá, muitas vezes quando você não as cumpre, você encontra novamente aquele lugar de frustração. Então nós podemos pensar aqui que é muito necessário entender que se faz parte do mecanismo natural da nossa existência e que a cada tempo, seja em qualquer momento que for, durante toda a trajetória da nossa vida, nós vamos falar de expectativas, precisamos entender o quanto se coloca de dose referente a algo que se tenha, nem a mais, nem a menos, e sim a dose que pode promover a realização. Quando você escolhe um novo curso, a expectativa está ali, de como será esse curso, se ele vai atingir aquilo que você pretende com a aquisição dele, se ele vai valer o valor dispendiado para realizá-lo, se vai conseguir cumprir o prazo também desse curso. Quando você faz uma compra, expectativa dá sinalzinho da sua existência. Essa compra vai me satisfazer?
Ela vai realmente preencher aquilo que eu esperava? Vai suprir a minha necessidade? Vamos sair de aquisições de compra. Quando você recebe um convite para ir de repente a uma festa, qual a expectativa? Que roupa usar? Como será? O que vai ter para comer? Vai ser uma festa alegre, festiva, no sentido de brincar, de dançar, de talvez criar ali um novo laço nesse local? A expectativa está lá, brotando. E se você for o dono dessa festa, bom, então a expectativa é ainda muito maior. A expectativa também permeia os relacionamentos. Me relacionam com o outro baseado em qual expectativa? Muito se tem percebido que por elas não serem alcançadas, então nós temos tido alguns alertas em relação a isso, através de poesia, de informação, de trocas, independentemente da faixa etária, independentemente dos papéis que cada uma destas pessoas, destas relações esteja fazendo na sua vida. A expectativa, ela às vezes está sendo retomada como deixar de lado. Eu coloco aqui meu posicionamento de vivência e experiência em relação, à minha forma de ver algumas questões e até mesmo na minha questão profissional. Não se deve deixar quem não se tem expectativa, porque a expectativa impulsiona a vida. Ela leva ao desejo de você chegar a algo e crescer com esse algo, depois alcançado, almejar outro algo. Mas no meio destas questões em que você consegue ou não consegue, saber lidar, que logo nós vamos falar adiante. Que tipo de expectativa você coloca nas suas relações? Aquela que você não alcança por algumas dificuldades ou aquela que você não alcança porque foge à realidade? Estava lendo um trecho de uma outra música também bem interessante, de Mateus e Cauã, e que falava exatamente assim: expectativa versus realidade. Esse é o nome da música. E dizia sobre as saudades que a determinada pessoa tinha sobre alguém e que ela colocaria expectativa e realidade. Estava dizendo que as duas não estavam conversando. Havia uma subjetividade entre a expectativa daquele que queria se relacionar com esta pessoa e aquela relação que não estava acontecendo. E a música se segue dizendo: tô seguindo à risca aquilo que a gente combinou, sem expectativa. Fazer o quê? Então logo eu li essa pergunta e eu pensei assim, em trazer aqui para o nosso debate, o nosso diálogo, a nossa troca, entender essa questão da expectativa, quando ela acontece e quando ela não acontece. Quando ela não dá certo, o que ocorre? Porque ela causa dor e insegurança, porque ela é exagerada, ela é além da condição do outro oferecer aquilo que se espera, aquilo que você espera. Então ela leva a uma frustração. Acredito até que essa origem mais específica seja baseada em relação às decepções ou mesmo algumas situações que não foram realizadas por um desequilíbrio, um desapontamento entre o querer e receber. É exatamente nesse desequilíbrio que acontece. Quero muito, recebo pouco. E aí a frustração surge. Então é necessário que você possa gerenciar essas expectativas. É preciso entender que esse outro é um ser individual, então ele tem uma individualidade e essa individualidade deve ser respeitada. E a comunicação, ela deve ser essencial. Baseado na comunicação, que muitas expectativas vão por água abaixo, a comunicação é falha. Se você disser A para alguém, verifique se ele entendeu A, até porque muitas vezes aquilo que você diz você garante, mas a forma com que o outro ouve e interpreta, você não tem essa garantia. Entender sobre a expectativa requer que você se posicione e se coloque. Existe a probabilidade dela acontecer. Eu gosto dessa terminologia da probabilidade, nós já falamos até um pouquinho anteriormente, e talvez nós pudéssemos usar aqui
as experiências, como a aprendizagem da matemática. Aplicar uma regrinha lá de divisão e usar a probabilidade matemática nessas relações. Você coloca os eventos e divide com as possíveis respostas desses eventos. Aí você faz então, nessa divisão, uma suposição daquilo que está por acontecer. Bom, vivi um evento e ele deu certo, resultado certo. Vivi um evento, ele não deu tão certo. Vou juntando eventos similares, parecidos e possíveis respostas. Com base nessas divisões, eu entendo que a probabilidade é uma grande chance daquilo poder acontecer. E gerar expectativa é importante. Toda vez que você gerar, fale com você mesmo. Por que eu estou gerando essa expectativa sobre o outro? Para que vai servir isso? Para que eu quero e para que eu não quero. O outro fará o mesmo também, e assim as relações podem se tornar um pouco mais fáceis.